Olá, colegas, aqui é Paulo Tomazinho. Hoje nós vamos falar sobre como que aprender é natural para o ser humano. Então eu vou desenvolver esse raciocínio junto com vocês. Tá? Esse slide mostra justamente aquele painel do De Volta para o Futuro. Né? Até foi esses dias atrás, dia 21 de outubro de 2015, quando foram ao futuro. Né? Por que eu coloquei isso? Porque, na verdade, quando a gente fala de intervalos de tempo, é muito complicado a gente pensar em séculos, em milênios, em milhões de anos, né? Então eu fiz um exercício, na verdade eu me inspirei numa outra série de televisão, que era chamada Cosmos, né? E eu me inspirei num calendário de um único ano. Então a gente faz só um aquecimento aqui para a gente poder trabalhar esses intervalos de tempo de uma maneira que fica bastante fácil de compreender isso, né? Então nós pensamos lá na formação da Terra. 4 bilhões e 600 milhões de anos em um único ano calendário. Imagine que lá no dia 1º de janeiro, há 4 milhões e 600 milhões de anos atrás, portanto, foi a formação da Terra. Em que momento nós estamos hoje? Hoje, agora, nesse momento, nós estamos no dia 31 de dezembro, à meia-noite. Tá? E a gente vai pensar algumas coisas que aconteceram, alguns eventos que aconteceram durante todo esse período, distribuído isso num tempo de um ano, para que a gente possa ter essa compreensão do tempo. Tá? Então você imagina que do dia 1º de janeiro até o dia 21 de março, ou seja, 3 meses e 21 dias, foi necessário para surgir as primeiras células simples, as primeiras formas de vida na Terra. Somente em maio, na verdade, finalzinho de maio, dia 31 de maio, que surgem as primeiras cianobactérias. Cianobactérias são bactérias que conseguem produzir oxigênio. E oxigênio, como a gente sabe, vai ser muito importante para outros tipos de animais, aqueles que respiram, né, oxigênio na superfície da Terra. Veja, olha só quanto tempo passou depois disso. Somente no dia 14 de novembro aparecem os primeiros animais simples, aqueles que consomem, portanto, que respiram oxigênio. Só no dia 24 de novembro que aparecem as primeiras plantas terrestres. Tá? E somente no dia 27 de dezembro, ou seja, se nós tivermos hoje no dia 31, apenas 4 dias atrás, surgem os primeiros primatas. Somente no dia 31 de dezembro, ao meio-dia, portanto, há 12 horas atrás, é que surgiram os primeiros hominídeos. E somente há 20 minutos atrás, né, 200 mil anos atrás, ou seja, 20 minutos atrás desse ano calendário nosso, é que surge o homem moderno. Então, isso só para mostrar como essa relação de tempo e espaço no tempo, que a gente pode fazer essas analogias. Então vamos pegar só esse fato aqui, ó, dos primeiros primatas até o homem moderno e jogar tudo isso num outro ano calendário. Então nós vamos ter lá 6 milhões e meio de anos em um único ano calendário. De novo, o raciocínio é o mesmo. No dia 1º de janeiro, lá, surgiram os primeiros hominídeos, e hoje, o momento aqui e agora, é no dia 31 de dezembro, portanto, às 23h59, ou seja, meia-noite. Tá? Somente, veja só que interessante isso que aconteceu nesse calendário. Somente foi um ano inteiro entre os primeiros hominídeos até no dia 15 de dezembro, somente há 15 dias atrás, que surgiram os homens modernos. Ou seja, praticamente durante um ano inteiro, ou 11 meses e 15 dias, nada aconteceu. Na verdade, muita evolução aconteceu, mas o homem moderno surgiu na face do planeta Terra apenas no dia 15 de dezembro. No dia 30 de dezembro, às 13 horas, é que, no momento histórico, da agricultura, que foi uma revolução, né? Em termos de economia, em termos de comércio, em termos de vida dos seres humanos sobre a Terra. Somente no dia 31 de dezembro, às 3 horas da manhã, hoje, portanto, às 3 horas da manhã, é que surgiu as primeiras cidades e a escrita. E foi outra revolução, né, em termos de jeito de viver e principalmente se comunicar. Tá? Somente no dia 31 de dezembro, ou seja, hoje, às 3 horas da tarde, é que surgiu as civilizações clássicas. Quando a gente fala, portanto, de gregos, né, parece o tempo dos gregos, parece tanto tempo. Na história dos homens, isso foi exatamente há 4 horas atrás, 3 horas atrás. No dia 31 de dezembro, às 23 horas e 42 minutos, portanto, há 18 minutos atrás, considerando que nós estamos agora no meia-noite, vamos dizer, do dia 31 de dezembro, né, nesse ano
ano calendário da história da humanidade, é que aconteceu a Revolução Industrial. Então, tudo que a gente conhece, na verdade, quase de capitalismo, de indústrias, né, de forma dessa educação moderna, prussiana, com pessoas enfileiradas numa sala de aula, um professor, matérias, séries, tudo isso aconteceu no intervalo de tempo de 18 minutos para cá. Tá? Então, é uma coisa realmente muito, muito nova. Quando a gente fala agora de tecnologia, de internet, a gente está falando de 23 horas, 59 minutos e talvez 58, 59 segundos. Ou seja, é ontem, ontem não, é nesse piscar de olho atrás, quando nós estamos falando de tecnologia. O que a gente pode concluir disso tudo? A gente pode concluir que aprender é sim natural para o ser humano. Nós aprendemos há mais de 200 mil anos atrás. Né? O ser humano moderno ele vem há mais de 200 mil anos aprendendo. Por isso, a nossa espécie chegou onde chegou na natureza, enfim, em termos de desenvolvimento técnico, científico, tecnológico, científico da nossa história. Tá? E essa gravura, esse desenho, é muito ilustrativo quando a gente fala de educação. Porque, veja, o que as pessoas estão fazendo aqui? Estão vivendo de uma forma natural, mas aprendendo. Nós podemos olhar aqui essa pessoa fazendo uma pintura rupestre ali, deixando, portanto, seu registro para o futuro. Essa roda na fogueira, com certeza estão conversando e trocando experiência entre eles. Mais à direita, nós temos aqueles caçadores, né, trabalhando em equipes. Uma maneira moderna de a gente chamar hoje o aprendizado baseado em equipes, ou team-based learning. Né? Aquelas mulheres no centro da foto estão colhendo e conversando qual que é o fruto maduro, o que deve ser colhido, o que não deve ser colhido. Isso basicamente é um peer instruction, ou seja, aprender é sim natural ao ser humano. Tá? E quando a gente coloca aqui um delta T, ou seja, um certo intervalo de tempo, não importa se agora é década de 50, 60, 70, mas o fato é que se a gente olha nesse intervalo de tempo, que não importa, na verdade, a gente vê uma coisa muito semelhante. Crianças enfileiradas, né? Uma professora ensinando a matéria. Essa, definitivamente, não é a forma natural do ser humano aprender. A forma do ser humano aprender é colaborando, dividindo, vivendo. Né? E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês quando nós vamos conversar hoje sobre ensino híbrido e sobre metodologias ativas de aprendizagem. Todos esses logos que vocês estão vendo aqui agora não existiam há 5 anos atrás. E mudaram radicalmente a forma como a gente convive ou como a gente usa esses serviços. Por exemplo, o SMS, ou seja, o WhatsApp, ele matou o SMS. Era talvez um dos recursos mais utilizados na telefonia e um aplicativo para celular que teve a grande sacada de utilizar um número, né, como identificador, ou seja, você não precisava criar uma conta no WhatsApp com um novo e-mail, com um novo login, com um novo usuário, simplesmente ele já utilizava o seu número de telefone que você já tinha como identificador, como seu identificador dentro dessa rede social de trocas de mensagens. Né? E, obviamente, o sucesso que foi, talvez a startup, a companhia de mais rápido crescimento de todo mundo, sem dúvida nenhuma. O iFood mudou radicalmente a forma que a gente pede comida em casa. Né? Antes você tinha que ficar guardando imãzinhos de geladeira, ou então folhetinhos de pizzaria, de restaurante, de comida chinesa, e quando você quer fazer algum pedido, você tinha que ir lá na tua gaveta, achar esse folheto, pegar o telefone e ligar. Muitas vezes você não tinha um cardápio completo, muitas vezes você não sabia, não tinha o preço. Né? E o iFood ele revolucionou isso. A mesma forma, posso falar de EasyTax, 99 Tax, né, que mudou radicalmente a forma como os usuários pedem táxi. Né? E ele tem lá Spotify, Pinterest, Airbnb, Peixe Urbano, né, que está realmente modificando, alterando muito a forma como essas empresas lidam com o consumidor. Na verdade, dando poder ao consumidor. Tá? Isso, na verdade, é reflexo de uma mudança cultural. E para isso nós podemos compreender as necessidades do século XXI. O mundo está saindo de cada vez daquele mundo local para o mundo mais global. O trabalho, o estudo está deixando de ser sozinho, né, para juntos, em equipes, em pares. As pessoas estão deixando de ser consumidores ou apenas consumidores de conteúdo, de informação, e passando a ser produtores. Elas mesmas criando conteúdos novos, né? E compartilhando isso.
O mundo está deixando de ter esses horários definidos para tudo e você poder ser o anytime, anywhere, ou seja, em qualquer lugar, em qualquer momento. Veja lá a Netflix, né? Aquilo que você tinha que... vou numa locadora de vídeo, loco um DVD, enfim, sou da época do fita cassete ainda. Loca um DVD, você tinha que assistir esse DVD e você tem um tempo definido, um horário definido para entregar isso, para devolver isso, né? Hoje não, com o Netflix a qualquer momento você pode começar a assistir um vídeo, uma série, interrompe ele a qualquer momento. Quando você quer voltar a assistir aquela série, simplesmente dá play, ele continua 10 segundos de onde você parou, para você relembrar onde você parou e não perder tempo, né? Não tem que ficar avançando, não tem que ficar retrocedendo, não tem que ficar rebobinando fita, eu sou dessa época. Então, realmente, o mundo anytime, anywhere, ou seja, em qualquer lugar, em qualquer momento. Isso, sem dúvida, vai impactar na educação. A educação, nossos alunos, eles vivem nesse mundo. E esse mundo, nós vivemos nesse mundo. E esse mundo, por mais que comece na entrega da pizza, na entrega em casa, pedir o táxi, isso vai refletindo, sem dúvida nenhuma, na educação. Tá? Esse aqui é um slide que eu consegui numa apresentação da Google. É um trabalho do Economist Group, que ele fala quais são as habilidades mais exigidas no mercado de trabalho, né, hoje e pensando para o futuro. Sem dúvida nenhuma, olha só, 51% dos executivos disseram que a habilidade mais exigida ou mais valorizada é a resolução de problemas, seguida de trabalhos em equipes, seguida de comunicação, seguida de pensamento crítico, criatividade, literacy, na verdade, fluência digital, liderança, domínio de uma linguagem estrangeira e uma inteligência emocional, né? Então, veja, vamos pegar só os 3 primeiros, para não se estender muito, vamos pegar só os 3 primeiros. Resolução de problemas, trabalho em equipe e comunicação. São habilidades que raramente são trabalhadas numa sala de aula tradicional. Aquela sala de aula onde os alunos ficam enfileirados, de preferência quietos, sem conversar, e o professor fica derramando conteúdo sobre esses alunos, né? Ou seja, aquele método conteudista, né? Onde o professor sabe tudo e está passando esse conhecimento para o aluno. Tá? Raramente, numa aula dessa, num tipo de aula dessa, lógico, tem suas vantagens em algum momento, eu não sou contra, simplesmente fazer uma reflexão de mundo, de futuro, né? Nós precisamos criar habilidades, ou seja, desenvolver habilidades nos nossos alunos para resolver problemas, para trabalhar em equipe e para ter comunicação, pensamento crítico, e criatividade, fluências e tudo mais. Então, para isso, e por isso que eu sou um adepto, e eu gosto muito, e uso muito isso na minha sala de aula, das metodologias ativas. E é isso que a gente vai conversar um pouco na sequência dessa apresentação. E o grande desafio é como preparar os jovens para resolverem problemas que ainda não existem. Nesse mundo de constante mudança, nós não sabemos nem quais profissões existirão no futuro. Imagine que problemas que esses alunos terão que resolver, que esses profissionais, jovens profissionais ou futuros profissionais, terão que resolver no futuro. Ou seja, não adianta a gente ensinar o que está nos livros. Talvez esses livros não funcionem para eles daqui 5 anos ou 10 anos. Outros conhecimentos serão necessários. Lógico que uma base teórica é necessária, eu não estou discutindo tudo isso. Eu estou discutindo que nós precisamos elevar as habilidades de resolver problemas, de ter pensamento crítico, de ser criativos, e que apenas com uma sala de aula da maneira convencional é pouco ou ineficaz. Tá? Uma das formas de fazer isso, sem dúvida, é trabalhar de forma colaborativa. Isso aqui é apenas um exemplo do Google Docs. O Google Docs está dentro do Google Drive, é aberto, gratuito para todo mundo utilizar, onde o professor pode colaborar um documento, né? Compartilhar um documento com os alunos, e os alunos, cada nomezinho colorido que aparece aqui, é um aluno escrevendo ao mesmo tempo. Tá? Então esse documento pode ser co-escrito. Esse menino que está aqui, ele chama Iago. Iago é de uma escola pública de São Paulo, onde o Google fez um trabalho lá. E o Iago, ele foi dar um depoimento que após utilizar uma ferramenta como essa, pela primeira vez na vida dele, ele fez um trabalho em equipe, realmente em grupo.
E não aquele que, deixa que eu escrevo, você passa limpo e eu imprimo e outro entrega ao professor e outro ainda apresenta. Ou seja, um quebra-cabeça onde cada um colabora. Não, cada um entrega uma parte e ninguém fez parte do todo. E o Iago falou, com o Google Docs, pela primeira vez na vida, eu fiz um trabalho em equipe, realmente em equipe. Tá? Então é uma ferramenta fantástica. Isso é sim tecnologia, mas eu não quero falar só de tecnologia, eu quero falar de método. E método é muito mais do que tecnologia. A tecnologia pode ser utilizada para complementar ou para enriquecer ou para facilitar a aplicação de algumas metodologias. Tá? Na escola do Iago, é a Escola Estadual Nestor de Camargo, onde foi utilizado metodologias ativas e Google Apps for Education, que é lá o Google Docs, o Google Drive, a planilha, a apresentação de slide do Google, né? Ou seja, a agenda, as ferramentas que a Google permite lá. Então veja só, pesquisa que foi feita nesse lado esquerdo aqui, ó. Depois que eu passei a usar a ferramenta GAF em educação, Google Apps for Education, em educação, em sala de aula, senti meus alunos ficarem mais interessados nas aulas. E os professores tinham que responder se concordava totalmente ou era indiferente. Se a gente somar lá 63% com 26%, dá quase 90% dos professores ou concordam totalmente que os alunos ficaram mais interessados. Isso é um ponto bastante positivo. Aqui no meio, depois que eu passei a usar ferramentas do Google Apps for Education em sala de aula e metodologia ativa, tá? Senti que meus alunos absorveram melhor o conteúdo das aulas. De novo, eu tenho que 85% ou concordam totalmente ou concordam. Isso é um número muito expressivo, gente. Deixar que os alunos, perceber que os alunos absorvem melhor os conteúdos da aula, significa que eles podem aprender mais. E aqui no lado direito, depois que eu passei a usar ferramentas do Google Apps for Education em sala de aula, senti que economizei tempo no meu dia a dia. Isso foi perguntado para os professores dessa escola estadual. 100% concordaram ou concordaram totalmente que economizou tempo. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma mudança de paradigma do professor, onde o professor vai entender que ele vai deixar de transmitir a informação a passar a se preocupar com a formação. Não, de novo, deixar de somente transmitir a informação para se preocupar com a formação desse aluno. Eu vou dar um exemplo meu. Das 1h40 que eu tenho em sala de aula, eu passo talvez 1h20 transmitindo informação. Essa informação podia ser transmitida por um vídeo, por uma leitura prévia, por qualquer forma que fosse mais produtivo. Mas normalmente é a minha aula expositiva, eu gastava lá 1h20. Para sobrar apenas 20 ou 30 minutos para realmente conversar com os alunos sobre o que importava, ou seja, relacionar aquele conteúdo que foi transmitido de uma forma que ele vai utilizar no seu dia a dia, fazer a formação desse aluno. Com metodologias ativas, e principalmente com a sala de aula invertida, onde o aluno vai primeiro se aproximar dessa informação, essa transmissão da informação fica a cargo da tecnologia, eu tenho 1h40 para conversar com esses alunos em termos de formação desses alunos. Ou seja, é uma economia de tempo fantástica, é uma produtividade fantástica. Tá? Então, quais são os objetivos das metodologias ativas? A autonomia do estudante, trabalho em equipe e comunicação, tomada de decisões e liderança, resoluções de problemas e criatividade e gestão de tempo e recurso. Me desculpa, mas quase nenhuma desses objetivos ou dessas habilidades adquiridas pela metodologia ativa, eu conseguia que os alunos adquirissem essas habilidades numa aula tradicional apenas expositiva. E é isso que me encanta e que me brilha os olhos para essas metodologias ativas, e é isso que eu gostaria de conversar com vocês também. Tá? Muito se fala de Flip the Classroom, ou sala de aula invertida. Vamos entender isso. Do lado esquerdo aqui eu tenho o modelo tradicional. Tá? Em amarelo, nesse quadro aqui da esquerda, eu tenho ali aquisição de conhecimento. No modelo tradicional, a aquisição de conhecimento é a transmissão de informações ou de conteúdo pelo professor. E a construção de conhecimento, aqui no verdinho, esse lado esquerdo ainda, tá? Eu tenho que ter sorte de um aluno ou outro, porque eu sei que não são todos, de revisar essa matéria após a aula.
Isso, infelizmente, não é comum nas minhas turmas. Eu espero que seja comum nas tuas turmas, que os seus alunos estudem um pouquinho todo dia após a sua aula, né? É que é ali que realmente constrói esse conhecimento. No modelo flipped, no modelo de sala de aula invertida, nesse lado da direita aqui, a aquisição do conhecimento, ou seja, a aproximação da informação, a aquisição do conteúdo, a transmissão da informação e do conteúdo, ela é dada, mediada pela tecnologia. Pode ser um vídeo, pode ser um AVA, um ambiente virtual de aprendizado, pode ser lá um PDF, pode ser um vídeo, pode ser um texto, pode ser um áudio, tá? Pode inclusive ser uma palestra no YouTube, por exemplo. Tá? Nem foi o professor que gravou, pode simplesmente ele faz a curadoria de um material que pode ser adequado para essa aquisição de conhecimento. Isso significa a menor parte do tempo. Por quê? Como vocês podem ver nessa figura do lado direito, a maior parte do tempo é essa figura amarela, onde acontece a construção do conhecimento. Veja só, mediado pelo professor, o professor está presente, mas quem conversa, quem participa dessa construção de conhecimento são os próprios alunos, seja em pares, seja em equipes, ou seja, através de metodologias ativas, através de metodologias que colocam o aluno como protagonista, né, desse aprendizado. O professor está lá, ele muda o papel do professor. O papel do professor sai, né, não é mais aquele papel de transmitir informação, mas sim agora de observar, de ser um guia, de ser, na verdade, estimular a discussão, né, desafiar, né? Guarde essa palavra, desafiar os seus alunos. Desafie os seus alunos e você verá que fantásticas soluções para problemas, que criatividade que os alunos têm em apresentar conteúdos de uma forma extremamente inovadora, extremamente que faz sentido para eles. Tá? Então, aqui nós entendemos o modelo de aula tradicional e o modelo de sala de aula invertida. Resumindo, no primeiro, grande parte do tempo é gasto pelo professor transmitindo informação e eu tenho que ter a sorte de algum desses alunos construírem esse conhecimento, né? Muitas vezes pelo estudo individualizado e sozinho. No modelo de sala de aula invertida, a menor parte do tempo é a transmissão da informação, muitas vezes mediada pela tecnologia, e o professor tem o maior tempo do mundo em sala de aula para construir esse conhecimento, né? Para formar realmente esses alunos, e com isso se traduz isso num aprendizado muito mais significativo, num aprendizado maior. Então, nesse curso, nós vamos falar sobre ensino baseado em times. Tá? Ensino baseado em times é uma metodologia fantástica, que na próxima aula, vocês já têm no ambiente virtual de aprendizado aí 2 textos fantásticos. Eu selecionei a dedo esse texto para vocês, mas nós vamos aplicar isso no encontro presencial. No encontro presencial, nós vamos viver uma metodologia de ensino baseada em times. E vocês verão todas as vantagens disso. O que eu posso dizer disso? Não foi a primeira, mas a segunda e a terceira vez que eu apliquei o ensino baseado em times, ou Team Based Learning, TBL, para a mesma turma, eu me senti até constrangido. Porque pela primeira vez na minha vida, eu não tive que escrever uma linha no quadro, eu não tive que transmitir nada de informação sobre o conteúdo. E os alunos trabalharam durante 1h40 de forma focada, de forma extremamente produtiva, e eles saem dessa sala falando para você, professor, que aula maravilhosa. E aí que está o meu constrangimento. Eu não dei aula alguma. Eu preparei uma excelente atividade para eles, mas eu não tive que abrir a minha boca para passar uma linha, para poder falar uma palavra sequer sobre conteúdo ou escrever uma palavra no quadro. O máximo que eu fiz foi organizar o tempo para cada uma das atividades, que é o ensino individual, o ensino em grupo e depois a tomada de decisão, e no máximo fazer perguntas, né, instigando eles a desenvolver melhor o raciocínio. Eu não dei aula, eu simplesmente mediei o aprendizado por eles mesmos. Eles aprenderam e eles se ensinaram. Isso que é o mais incrível. Ensino baseado em projetos. Isso aqui é uma foto dos alunos criando aplicativos num sistema que chama EduApps, onde qualquer pessoa, mesmo sem saber programar,
pode criar aplicativo de forma fácil, rápida e divertida, né? E esses alunos criaram aplicativos, participaram de um concurso na universidade, chamou aqui na Universidade Positivo, que chamou Apps in Class, e alunos que nunca programaram na vida, alunos de direito, alunos de arquitetura, odontologia e formação básica em negócios, criaram aplicativos em grupos, tá? Então isso é um ensino baseado em projetos, ou seja, ele tem que entregar, o que caracteriza isso, ele tem que entregar alguma coisa para o professor, que normalmente não é um trabalho escrito, não é um trabalho Ctrl+C, Ctrl+V, não é um trabalho copiado, é algum trabalho criado pela equipe. Estudo de caso é muito comum na Harvard Business School, na parte de negócios, é muito comum na área jurídica e é comum também na área de saúde, onde o professor ele cria um caso, ou então pode ser um caso real, ele cria ou então ele seleciona um caso real. Normalmente esse caso real ele tem alguns caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado. Então o que acontece com isso é que as equipes têm que começar a investigar esse caso e tomar decisões. Tomar decisão é uma daquelas habilidades para o futuro. Tá? Então a gente consegue isso através de estudos de caso. Outra forma de fazer isso é a instrução por pares. Instrução por pares pode ser numa mesa grande como está essa, ou então trabalhando em duplas como é mais comum, tá? E basicamente por dupla ali, em pequenos grupos, eles vão se ensinando um ao outro, tá? Tem toda uma metodologia para isso. Nós também teremos uma aplicação prática do Peer Instruction, ou instrução por pares, nesse curso que vocês estão matriculados. O que é fundamental disso é pensar na taxonomia de Bloom, tá? Essa taxonomia de Bloom, ela revisada, ela sai na verdade, ela vem para os verbos. Então veja, a metodologia tradicional, a gente foca muito em fazer o aluno lembrar, entender e no máximo aplicar. E aqui estão os verbos, né? Lembrar é reconhecer, listar, descrever, identificar, denominar, ressaltar, marcar sites favoritos, googlar, né? Um verbo novo aí. Entender é interpretar, resumir, parafrasear, classificar, explicar, fazer buscar, tuitar, categorizar tags, comentar. São verbos que, na verdade, mostram que a pessoa está evoluindo no seu pensamento, saindo de habilidades de pensamento de nível inferior, que é apenas reconhecer, descrever, identificar, ou seja, conceituais, tá? Para uma interpretação disso, né? Que é o entender. Isso chega na fronteira da metodologia tradicional até o aplicar. O aplicar é implementar, desempenhar, usar, executar, né? Os verbos seriam editar, baixar, carregar arquivos, jogar. Mas nas metodologias ativas, nós conseguimos trabalhar habilidades que são habilidades de pensamento de nível superior nessa taxonomia de Bloom. Por exemplo, analisar. Analisar eu preciso comparar, organizar, desconstruir, atribuir, delinear, integrar, né? No verbo da moçada aí é recombinar, validar, fazer reengenharia ou engenharia reversa, fazer cracking, né? Ou seja, quebrar e desconstruir isso. O outro verbo ainda é avaliar, ou seja, nós estamos escalando, né, nessa metodologia, nessa taxonomia de Bloom, e chegamos lá no avaliar agora. É revisar, formular hipóteses, criticar, experimentar, por isso a importância de formular hipótese. Julgar é tomar decisão, ou então tomar partido, né? Que é comentar num blog, moderar, participar de redes sociais ou de networks, né? Até chegar lá no criar, né? O criar, a pessoa vai ter que usar a criatividade, é desenhar, construir, planejar, elaborar. Ou seja, ele vai ter que entregar alguma coisa, ou seja, ele vai ter que filmar, vai ter que animar, vai ter que criar um blog ou bloguear, criar uma wiki, né? Wiki como a Wikipedia, ou são wikis privados também, que é o Wiki, programar alguma coisa. Ou seja, na verdade, ele caminha, né, nesse triângulo, nessa pirâmide da taxonomia de Bloom, e são habilidades de pensamento de nível superior mais desejáveis, aquele criar, avaliar, analisar, que coincidentemente coincidem dessa forma, coincidem com aquelas habilidades do futuro, né? Que é resolver problemas, avaliação, pensamento crítico, tudo aquilo que nós já conversamos um pouco atrás. Enfim, o que é metodologia ativa? É qualquer forma de aprender que seja mais natural ao ser humano.
né? Que seja mais natural. O ser humano aprende em pares, em equipes, trabalhando, resolvendo problemas, usando a criatividade. Dessa forma, o ser humano é natural para o ser humano aprender, né? Vamos lembrar lá, ó, peer instruction, team-based learning, né? Estudos de caso, resoluções de problemas, né? Então, aqui está, na verdade, a forma natural do ser humano aprender. Então, provavelmente, a gente não está querendo uma transformação, né, da sala de aula, das escolas. No futuro, sem dúvida nenhuma, terá escola, terá universidades. Mas eu acredito, uma visão que eu tenho, é que no futuro, talvez, as salas de aula tenham um espaço mais condizentes com o que nós chamamos hoje de learning space, o espaço de aprendizagem. Um espaço, na verdade, mais livre, mais natural para o ser humano aprender. Próximo de laboratórios, próximos de bibliotecas, com conectividade à internet. Então, na verdade, o que nós estamos pensando é que no futuro, talvez o modelo sala de aula seja repensado. Não o modelo educação, não o modelo de universidade, de escolas, mas sim as metodologias que são utilizadas pelos professores e sim o ambiente que esses alunos aprendem nessas instituições, né? Então, o grande desafio desse curso, e vocês, muito obrigado por estar participando, fazendo parte disso, né? Mas o nosso desafio, portanto, é pensar como formar profissionais para resolver problemas que ainda não existem, né? E eu conto com vocês na sequência desse curso de metodologias ativas, de ensino híbrido, aqui da Universidade Positivo, para que nós possamos explorar essa nova forma de formar profissionais para resolver problemas que ainda não existem. É isso, muito obrigado, e essa aula vai ficando por aqui.